Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nesta aula mostrarei a diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Lembrando que existem alguns assuntos relacionados à taxa que não é só especificamente taxa efetiva, taxa nominal, como taxa equivalente e taxas proporcionais. Bom, mas o nosso intuito aqui nessa aula é justamente trabalhar essas duas taxas, porque causa um pouco de confusão para o aluno quando ele se depara em algum exercício a expressão taxa efetiva e taxa nominal. Vamos para a tela. Olha só, taxa nominal é uma taxa falsa quando se trabalha com juros compostos, uma vez que a taxa nominal não reflete de fato a taxa acumulada no período do fluxo de caixa. Então, para que eu possa identificar uma taxa nominal, é necessário que eu conheça o tempo da taxa e o tempo da capitalização. Então, se houver uma distinção, ou seja, distinta, ou seja, o tempo da taxa for diferente do tempo da capitalização, eu estou diante de uma taxa nominal. No exemplo ali na tela, você vê que é 24% ao ano com capitalização mensal, tá? Vejamos. Olha só, 24% ao ano com capitalização mensal. Ou seja, quando eu tenho um tempo da taxa diferente do tempo da capitalização, eu estou diante de uma taxa nominal. Eu posso colocar um exemplo aqui qualquer, 12% ao ano com capitalização semestral. Ou seja, a taxa está em ano e a capitalização é semestral, ou seja, eu estou diante de uma taxa nominal. Vejamos aqui. Para que a gente possa entender por que ela é falsa, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha, um exercício, uma demonstração. Olha só, imagine você que tenha R$1.000 em valor presente e eu vou capitalizar esse valor após um ano, certo? Lembrando que a taxa que a gente vai trabalhar nesse probleminha é 24% ao ano. Então, assim, fazendo uma conta bem fácil, bem rápida, 24% de 1.000, já que é ao ano, eu vou obter o valor de 1.240, ou seja, 24% de 1.240, acrescido ao 1.000, eu vou ter 1.240. Então, o valor presente 1.000 e o valor futuro 1.240. Perfeito? Bom, só que, lembrando que toda vez que a gente for calcular esse valor, a gente não está levando em consideração a capitalização. Então, a gente está acrescentando 24% sobre o valor de 1.000, que resulta em 1.240. Tá? Só para a gente provar, né, que esse valor de fato é 24%, você pega o valor 1.240, divide pelo valor inicial, e você vai obter um valor 1,24. Ou seja, o fator 1,24 traduz-se em 24%. Gente, é muito simples. Você pega o valor final, divide pelo valor inicial, no nosso caso 1.240 dividido por 1.000 dá 1,24. Esse valor é chamado fator de capitalização. Se você pegar 1,24 e multiplicar por 1.000, tá? Você vai encontrar 1.240, ou seja, para cada R$1 investido, eu vou obter 24 centavos. Lembra das aulas de juros simples e juros compostos, quando eu falo de fator de capitalização? Pois está aqui, tá? Vejamos, levando em consideração a capitalização, certo? A gente vai encontrar um outro valor, quer ver? Olha só, pegamos o mesmo exemplo, 1.000, e agora eu vou capitalizar durante 12 meses. Olha só, gente. Vou pegar R$1.000 e vou capitalizar durante 12 meses. Ou seja, eu vou levar em consideração agora aquela expressãozinha chamada capitalização mensal. Ou seja, eu vou fazer a coisa mês a mês. Eu não, no primeiro momento eu fiz de uma só vez, 24%. Agora eu vou fazer mês a mês. Para que eu faça de mês a mês, o aluno tem que entender o seguinte: se é 24% durante 12 meses, então ele vai pegar 24%, dividir por 12, cada mês vai ser 2%. Vejamos na tela.
Olha só, 2% primeiro mês, 2% segundo mês, 2% terceiro mês e assim por diante até o último mês, tá? Então eu vou jogar 2% em cima de 2%, em cima de 2%, e aí no final eu vou obter, se eu fizer isso manualmente, eu vou obter 1.268,24. Perceba que o valor agora é superior ao valor que a gente fez no primeiro momento, que deu 1.240. Porque agora eu fiz a repartição do tempo, ou seja, agora eu estou jogando os 2% a cada mês, ou seja, eu tenho mais capitalizações. No primeiro momento eu capitalizei uma só vez, agora eu quebrei em pedacinhos, ou seja, eu vou jogando juros sobre juros, nesse caso aí, e aí o valor vai ser, lógico, superior. Mas, então, a taxa não seria 24%, seria uma taxa maior, porque 24% gera 1.240. Agora, o valor final é 1.268, né? Vejamos na tela, 1.268,24. Então, o valor, a taxa acumulada no período tem que ser maior. Vamos fazer essa conta com os juros compostos. Olha só, FV igual a 1.000 vezes 1 mais 0,02, lembrando que esse 2% é 0,02, e aí a gente tem lá o expoente 12, que são de 12 meses. E aí a gente obtém, pela forma de juros compostos, 1.268,24, tá? Então, que taxa seria essa, então, que acumula durante 12 meses? O aluno pode até não saber a conta, a taxa de cabeça, mas ele sabe que essa taxa é maior do que 24%. Então vamos fazer justamente o que a gente fez no iniciozinho, né? Quando a gente descobriu os 24%, o fator 1,24. Vamos fazer a mesma metodologia para agora, para cá, para essa segunda parte do problema. Vejamos. Olha só, 1.268,24, sempre o valor inicial, o valor final, dividido pelo valor inicial, deu o fator 1,2682. Aqui você já consegue deduzir que a taxa aproximada aqui é 26,82, porque o fator é 1,2682. Ou seja, para cada R$1 eu ganho aproximadamente aí 26, na realidade 27 centavos, tá? Então, traduz-se em 26,82. Se você acrescentar 26,82, lógico que eu aproximei aí o valor, você vai obter isso em cima do 1.000, né? 26,82 em cima do 1.000, você vai obter 1.268,24. Vejamos mais uma aplicação, né? Mas antes, eu quero mostrar para vocês que você tem uma taxa nominal, você não pode trabalhar diretamente com ela na resolução do problema, porque essa taxa nominal, ela não se aplica, eu queria que você anotasse aí, não se aplica a juros compostos. A taxa nominal não se aplica a juros compostos. Eu tenho que transformar a taxa nominal em uma taxa efetiva. Veja na tela. A taxa nominal, no caso 24% ao ano, com capitalização mensal, nós transformamos essa taxa em uma taxa efetiva, ou seja, eu não vou trabalhar com 24%, eu vou trabalhar com 2% a cada mês, ou seja, agora eu tenho 2% ao mês com capitalização mensal, ou seja, 2% está em mês e a capitalização também em mês, tá? Então a taxa efetiva é uma taxa de juros compostos, que já está referida à mesma unidade de tempo que o período de capitalização. Então, se você tem uma taxa, exemplo, 3% ao mês com capitalização mensal, ela é uma taxa efetiva. 4% ao trimestre com capitalização trimestral, ela é uma taxa efetiva, porque tanto a unidade da taxa quanto a unidade da capitalização são iguais, né? Então, quando você tem essa diferença, você está diante de uma taxa nominal, que é uma taxa falsa. Você não trabalha com ela em juros compostos, ok? Vejamos aqui uma aplicação última para fechar nossa aula. Ou seja, um capital de 5.000 foi investido, capitalizado trimestralmente, sob uma taxa de 20% ao ano. Eu não preciso aqui afirmar que o problema não precisa dizer se é taxa nominal ou efetiva. Eu já sei que a taxa ali é nominal, porque a taxa 20% ao ano e a capitalização é trimestral. Então, ele quer que eu obtenha o valor final dessa aplicação, sabendo que o período de aplicação foi de 2 anos, tá? Então, a solução.
20% ao ano com capitalização trimestral, taxa nominal, porque a taxa está em ano e a capitalização é trimestral. Transformando a taxa nominal para efetiva, eu pego 20 e divido por 4, porque aí eu vou ter 5% ao trimestre. Aquele 4, gente, é porque no ano, o ano tem quantos trimestres? Tem 4 trimestres. Então, eu pego 20 e divido por 4, dá 5% a cada trimestre. Ok? E agora eu fragmentei meu período. Tá? E aí eu jogo diretamente agora na fórmula de juros compostos. Vejamos. FV, que é o valor futuro, os 5 mil, valor presente. Olha só o fator de capitalização aqui, ó. 1 mais 0,05. Perceba que eu já não estou mais trabalhando com 20%, eu estou trabalhando com 0,05. E aquele 8 significa dizer que em 2 anos eu tenho 8 trimestres. Resolvendo a continha, chegamos ao valor de 7.387,27. Pois bem, essa é a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal você não trabalha com ela, você transforma ela em taxa efetiva, porque a taxa nominal é uma taxa falsa e até proibido em contratos, tá? Então, se você se deparar com alguma taxa nominal em algum contrato de crédito, certo? Você não aceite, porque ela é uma taxa falsa. Você paga o valor sempre superior à taxa nominal, que de fato é a taxa efetiva. Então, aqui terminamos e até a próxima aula.